Olá, meu nome é Matheus Risse e junto com a professora Ruber Amaral Skill estamos trazendo para vocês mais um vídeo do projeto do Núcleo de Ensino da Unesp de Rio Claro. Neste vídeo vamos falar sobre frações equivalentes utilizando como material recipientes demarcados. Frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. No nosso caso, vamos utilizar o líquido dos copos para representar essa quantidade. Na matemática, para a gente encontrar uma fração equivalente a partir de uma outra fração, basta a gente multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. Como exemplo, vou utilizar a fração 2/3. Reparem que existe uma infinidade de frações equivalentes em relação a 2/3. Porém, vamos encontrar neste primeiro exemplo uma. Se eu multiplicar o 2 por 2 e o 3 por 2, ou seja, eu estou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, eu consigo encontrar uma fração equivalente a essa fração inicial. Agora eu vou pegar um outro copo e reparem que este copo ele está dividido em 6 partes iguais, pois o meu denominador é 6. E agora vamos testar, vamos verificar se a igualdade ela é válida. E de fato, eu tenho preenchido neste copo 1, 2, 3, 4. Tenho 4 partes preenchidas de um total de 6, ou seja, 2/3 é equivalente a 4/6. Para este segundo exemplo, vamos utilizar a fração inicial 1/2. E para representar simbolicamente essa fração, vamos utilizar um copo que foi dividido em 2 partes iguais, sendo uma delas preenchida. Então, eu tenho uma parte preenchida de um total de 2, representando 1/2. Para achar uma fração equivalente a essa fração inicial, vamos escolher um número e multiplicar o numerador e o denominador por este número. Eu escolhi o 3, então eu vou multiplicar o numerador por 3 e o denominador por 3 também. Então, 1 vezes 3 é 3, o meu numerador será 3. E 2 vezes 3 é 6, o meu denominador será 6. Então, uma fração equivalente a 1/2 é 3/6. E para representar essa fração 3/6, eu vou utilizar um outro recipiente, um outro copo, que foi dividido em 6 partes iguais. E agora eu vou testar, eu vou verificar se a minha igualdade dessas duas frações é válida. Então, como resultado, eu vou ter 1, 2, 3, 3 partes preenchidas de um total de 6, ou seja, 3/6. Nos exemplos anteriores, para a gente encontrar uma fração equivalente a essa fração inicial, a gente multiplicou o numerador e o denominador por um mesmo número, a modo de encontrar uma fração equivalente que possui mais divisões. Podemos fazer o processo inverso também. Podemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, a modo de encontrar uma fração equivalente que possui menos divisões. Neste caso, eu tenho como fração inicial 3/6, ou seja, eu dividi o meu numerador por 3 e obtive 1, e dividi o meu denominador por 3 e obtive 2. Então, neste caso, 3/6 é igual a 1/2. Mas, como a divisão é uma operação restrita, não podemos escolher números aleatórios para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Para isso, devemos escolher números que sejam divisíveis de 3 e 6 para que isso aconteça. Obrigado por assistirem até aqui, compartilhe com os seus amigos, deixem seu like e boa aula!